Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia de review. Eu quero deixar de indicação para você esse livro do Geoffrey McNally Aragão Costa, Repletos do Espírito Santo, uma abordagem da literatura lucana sobre a missão de Jesus e a continuidade da obra da igreja. É uma publicação da Lerban. Acesse aí o site da Lerban, que está aparecendo aí na tela do seu dispositivo. A Lerban, que é ligada à Convenção Batista Nacional, convenção que reúne as igrejas batistas renovadas. E esse livro é um estudo da literatura lucana, Lucas e Atos. Esse estudo vai apresentar diversas informações concernentes à continuação da obra de Jesus na igreja. Um livro muito bacana que eu recomendo para você que quer se aprofundar nesse tema. A Lerban que traz excelentes publicações, então não perca tempo. Confira lá no site da Lerban para você estar talvez adquirindo esta obra e conhecendo outras obras também. Vamos lá para a mesa para a gente avaliar, entender e também juntos conhecermos aí o livro Repletos do Espírito Santo, um estudo sobre a literatura lucana na Palavra de Deus. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui estamos com o livro Repletos do Espírito Santo, uma abordagem da literatura lucana sobre a missão de Jesus e a continuidade da obra da igreja, editora Lerban, autor Geoffrey McNally Aragão Costa. Bom, é um livro que vai trazer um estudo que envolve as partes mais assim, por detrás da composição e da análise literária da literatura lucana, numa linguagem acessível, numa linguagem de fácil entendimento, para a gente ter essa compreensão antes de chegar no desenvolvimento da missão de Jesus por intermédio da obra do Espírito Santo, né? Então vamos lá. Aqui tem informações sobre o autor, primeira folha de rosto, ficha catalográfica, uma publicação do ano de 2023, tá? Então, foi lançado recentemente. Nós temos aqui algumas indicações de pastores. Tem aqui uma dedicatória, agradecimentos. E aí nós chegamos ao sumário. É um livro curtinho, são 100 e poucas páginas. A gente tem aqui 3 capítulos. A obra de Lucas em 2 volumes. Ele vai trazer um estudo em caráter introdutório dos 2 livros. Em seguida a gente tem uma investigação histórica do Jesus carismático dentro da literatura lucana, e depois a gente vai mais para a parte prática, né? Como esse carismatismo de Jesus acontece através daquilo que Lucas apresenta, tá? E aí ele traz algumas conclusões. A folha é bem branquinha, uma diagramação simples, porém muito bem feita. Então tem aqui um prefácio, olha só, o tamanho da letra é confortável, diagramação boa, José Adriano Filho. Depois tem uma introdução, onde ele vai trabalhar um pouquinho sobre a dinâmica da igreja por intermédio da vida, da presença do Espírito Santo e como isso se desenvolveu também no ministério de Jesus, né? E sempre trazendo assim a memória e nos lembrando com relação ao livro de Lucas ou os livros que Lucas escreveu. Sabemos que Lucas é o autor do seu evangelho e também do livro de Atos. E aí no capítulo 1 a gente já tem essa compreensão, né? A obra de Lucas em 2 volumes. E ele começa falando a respeito do texto, né, de Lucas, começando o seu evangelho e também desenvolvendo em Atos. Ele traz aqui explicações técnicas com relação aos manuscritos, tá? Que nós temos tanto de Lucas como Atos. Eu achei isso muito legal, informações relevantes. Aqui abaixo é interessante destacar, isso aqui é o conteúdo do livro, abaixo são notas mais técnicas muitas das vezes, explicando alguns pontos ou se aprofundando, ou trazendo um livro. Ele cita muito um livro que inclusive eu tenho aqui na biblioteca, que é um livro do Philip, eu não consigo pronunciar, mas acho que é Villor. É esse livro aqui, ó, até deixo de sugestão para vocês. Ele cita muito esse livro, tá? Isso aqui, ó, Introdução ao Novo Testamento, a história da literatura cristã primitiva, editora Academia Cristã, tá? Ele cita muito esse livro aqui
no seu material. Então ele traz aqui um pouquinho das fontes. É interessante que esse estudo, né, ele traz aqui explicações claras sobre quem consultou quem. Lucas consultou quem para escrever, ou o quê. E aí ele cita Marcos, ele cita Mateus. Eu achei bem legal essa parte. Porque aqui ele vai desenvolvendo, inclusive, em relatos de outros teólogos e também em relatos históricos, né? Então, ó, fica a pergunta: se o autor de Atos foi um companheiro de Paulo, para a crítica histórica é certo que não há autoria lucana e faz oposição declarada dessa forma de pensar. Aí ele explica, né, que existe pensamentos fora aí que não acreditam que Lucas escreveu Atos, mas aí ele vai discordar disso, né? E aí traz a relação de Lucas e Atos com base na análise, né? Tamanho de letra muito confortável. Então essa primeira parte é uma parte muito interessante. Os 3 capítulos são grandes, né? Um livro que tem mais de 100 páginas. Então ele vai desenvolver dentro dessa premissa o caráter literário e a tendência teológica. Como historiador, Lucas quer fazer da tradição de Jesus e das tradições da igreja primitiva uma diégese. Relato e narração, uma narrativa histórica, como denota a expressão técnica. Progmata, como resultado em Lucas 1. Então, as intenções de Lucas são claras. Ele quer enquadrar a história de Jesus historicamente. Tá vendo? Gente, isso aqui é ouro. Ele vai trazer informações muito importantes sobre o objetivo de Lucas ao escrever tanto o seu evangelho como também o livro de Atos, que é um livro histórico, mas como ele disse, também traz narrativa e uma investigação clara sobre o desenvolvimento da igreja com relação após a morte e ressurreição de Cristo. Tem aqui a questão do gênero. Então a gente tem aqui uma parte introdutória muito completa dos escritos de Lucas. A gente entender o pano de fundo, o contexto do livro, né? Então aqui tem, a escolha do gênero por Lucas para transmitir sua mensagem à igreja está enraizada com o intuito, olha só, ponto de vista sobre a compreensão legítima de Jesus da verdadeira natureza da vida cristã. O evangelista necessitava ser confiável para dizer onde se encontrava a verdadeira tradição em seu tempo. Ou seja, como sucessores de Paulo e dos 12, que o conteúdo dessa tradição era de acordo com os apóstolos viveram, que eles ensinaram como visto enraizada na carreira de Jesus. Tá vendo que legal? Então encerra o capítulo 1 na página 68. E aí a gente tem uma investigação histórica do Jesus carismático. Porque o livro de Lucas, ele era um historiador. Então ele traz detalhes da narrativa histórica dos tempos, né? Então ele vai explicar um pouquinho sobre essa busca teológica pelo Jesus histórico, nunca perdendo a fé de vista, né? O autor, ele deixa claro isso. Então muitas buscas do Jesus histórico no mundo secular tiram ou deixam de lado a fé. E aí envolve que no final eles não conseguem explicar, né? Então olha só, a busca hermenêutica do Jesus histórico. Ele vai citar aqui alguns teólogos, investigadores do passado. Ele traz aqui algumas citações, tá vendo? Sempre as citações com uma letra um pouquinho menor. E aí o capítulo 3 já é a parte prática mesmo, né? É o desfecho, o carismatismo nas obras lucanas. Então ele vai explicar que é isso, né? Essa parte carismática em Jesus. Então, ele vai trazer à tona aqui passagens de Lucas e Atos, onde ele encontra esse desenvolvimento claro, né? Do carisma de Jesus, né? Como o Espírito Santo continua essa obra por intermédio da igreja, né? Então, é muito interessante. Então, no Novo Testamento há claras indicações em vários escritos quanto à tendência ou vertente muito forte, entusiástica no cristianismo do século I. Isso não quer dizer que os outros autores não trataram da mesma temática, pois junto com Lucas, também Paulo e João são 2 teólogos primitivos que desenvolveram suas próprias teologias pneumatológicas. Paulo apresenta o Espírito como a base da fé. Né? Tá aqui em Romanos 8. Em contrapartida, o pensamento joanino desenvolve sua pneumatologia a partir dos discursos de despedida. Lucas, principalmente no livro de Atos, não salienta a ideia que o Espírito Santo faça nascer a fé, nem que glorifique o Filho. A intencionalidade de Lucas é mostrar que o Espírito domina as comunidades, dirigindo-se aos apóstolos, suscita gestos, palavras
enfim, por intermédio da ação de Jesus, por intermédio do Espírito Santo na vida deles. Muito legal, né? Jesus como profeta carismático no Evangelho de Lucas, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho assim interessante, né? Eu aqui no final fiz até algumas marcações. Então tem aqui um diferencial, né? Lucas e 1 Reis, mostrando Jesus como esse profeta. Então tem alguns pontos. Estrutura temática do livro de Atos, olha só. Tem aqui todo o desenvolvimento, né, dessa parte pneumatológica na pessoa de Cristo. O chamado à conversão e o anúncio da palavra, que é o próprio Cristo, compreendido a partir da Escritura, são a tarefa própria da igreja. Como a atenuação da parúzia, a ênfase se situa na ética da igreja. Daí seu olhar retrospectivo à vida de Jesus. Seu caminho se apresenta como proposta para o caminhar do discípulo na igreja. Muito interessante, né? Então, é um livro muito bom para você ter essa compreensão da visão pneumatológica entre Lucas, ou no livro de Lucas, e Atos. E aqui na conclusão, ele explica: nós propusemos a trabalhar com os textos lucanos, considerando o seu grande valor literário, histórico e teológico. Analisamos o valor dos textos lucanos e seu caráter introdutório para entender as motivações que fizeram surgir um texto de rica narrativa de valor teológico e literário. E aí ele vai resumir, tá? Nessa conclusão, tudo que ele trabalhou e qual foi o objetivo que ele teve ao escrever esse livro. Bibliografias, e aí nós encerramos o conteúdo da obra, né? Um livro que reforça a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Lucas e Atos são dois livros da Bíblia que têm essa intenção de apresentar essa ação carismática do Espírito Santo. Começa em Jesus e o Espírito Santo na igreja para a continuidade dessa obra que hoje chegou até nós. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.